momentos em que, mesmo no meio do barulho da vida, algo em nós se cala. Uma espécie de silêncio profundo, quase impossível de explicar. Você pode estar cercado de pessoas, de conquistas, de estímulos, mas por dentro, sente que algo falta. Como se tudo isso fosse real, mas incompleto. Como se houvesse algo além. Algo que este mundo, com tudo o que oferece, simplesmente não pode dar. E talvez esse seja o sinal mais claro de que você não pertence inteiramente a este lugar. Mas antes de mergulharmos nessa verdade que pode mudar sua vida, deixa eu te pedir um gesto muito simples. Esse conteúdo que você está assistindo é fruto de muito estudo, oração e dedicação, feito com zelo, fidelidade à fé da igreja e amor por cada alma que pode ser tocada. E se isso está te ajudando, você pode retribuir de forma muito prática, deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Isso fortalece nosso trabalho, faz o conteúdo chegar a mais pessoas e multiplica essa mensagem de esperança. E se você sentir que alguém que ama precisa ouvir isso, compartilhe. É assim que a luz se espalha. Agora sim. O Catecismo da Igreja Católica ensina no número 1023 que os que morrem na graça e na amizade de Deus vivem para sempre com Cristo. Essa verdade nos confronta. Não fomos criados para o pó, mas para a eternidade. O corpo é temporário, sim, mas a alma é para sempre. E isso muda tudo, porque nos obriga a olhar para a vida com olhos de peregrinos. Estamos em viagem, não em morada fixa. O mundo é estrada, não é destino final. Mas quantos vivem como se fosse? Quantos organizam suas vidas como se esta fosse a única realidade que importa? Quantos colocam todo o seu esforço, todo o seu tempo, toda a sua esperança em coisas que passarão? Sucesso, dinheiro, aparência, influência. Nada disso atravessa o túmulo. E, no entanto, gastamos a alma correndo atrás dessas coisas, enquanto o coração vai se tornando cada vez mais cansado. Porque sabe, intuitivamente, sabe que está faltando algo, que o céu ainda não chegou. A Sagrada Escritura é clara. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. E Jesus, em Lucas 12, conta a parábola do homem rico que acumulava bens e dizia: Alma, tens muitos bens em depósito para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe responde: Louco, ainda esta noite te pedirão a tua alma. É uma advertência, uma sacudida, porque é possível viver bem aqui e estar se perdendo. Mas Deus não nos deixa à deriva. Ele revela, Ele chama, Ele espera. A vida é sim dom de Deus. É sim oportunidade de crescimento, de amor, de alegria. Mas ela só encontra sentido pleno quando é vivida como preparação, como caminho, quando cada dia é vivido não como fim em si mesmo, mas como passo em direção à eternidade. E isso não significa desprezar o mundo. A igreja não ensina fuga, ensina elevação, ensina a usar as coisas deste mundo como meio. O verdadeiro cristão não é aquele que odeia a terra, mas aquele que a vive com os olhos no céu, que planta aqui, para colher lá, que ama aqui, com o amor de quem sabe que o outro é eterno, que sofre aqui, com a esperança de quem já ouviu falar da promessa. E a promessa é essa: há uma morada, há uma casa, há um lugar preparado. Não estamos caminhando em vão, não estamos à deriva, não somos passageiros de um navio desgovernado. A eternidade já começou no nosso batismo, e a nossa pátria está nos céus. Santo Agostinho dizia: Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Essa inquietação, essa saudade que não passa, essa sede que nenhuma água mata, tudo isso é sinal. Sinal de que fomos criados para mais, para além, para o eterno. E que, enquanto não voltarmos para o Pai, a alma seguirá inquieta. O mundo tenta anestesiar essa inquietação, com prazeres, com distrações, com ocupações.
Mas nada funciona por muito tempo, porque no fundo, a alma conhece sua origem e reconhece a voz do seu Criador. E é por isso que, mesmo cercados de tudo, muitos ainda se sentem vazios, porque não é tudo, se falta o essencial. Se hoje você sente que a vida perdeu um pouco do sentido, que está cansado, que parece que está sempre buscando algo que nunca chega, talvez o que esteja faltando não seja mais. Talvez o que esteja faltando seja o eterno, seja o reconhecimento de que você não foi feito só para cá, que há um lar esperando, que há um pai chamando, que a vida não termina aqui. E quando isso entra no coração, tudo muda. As prioridades mudam, os medos mudam, a forma de viver muda, porque quem entende que está de passagem, vive com leveza, com sabedoria, com fé. E quem entende que tem uma morada no céu, começa ainda aqui a construir sua estrada para lá. Essa é a beleza da fé cristã. Ela não nega a realidade, mas a transcende. Ela não ignora a dor, mas dá sentido a ela. Ela não anula o mundo, mas o ilumina com a certeza de que há algo maior. E esse algo maior não é um conceito, é uma pessoa, é Deus. E é para Ele que fomos criados. É nele que vamos encontrar um dia o descanso, a paz, o lar. Você não foi criado para esse mundo, e isso não é uma condenação, é uma boa notícia. Significa que o melhor ainda está por vir. Que o que hoje parece perda será colheita. Que o que hoje parece ausência será plenitude. Que o que hoje parece saudade será reencontro. Porque existe uma morada, e ela tem o seu nome, escrita por um Deus que não erra, e que te espera, pacientemente, amorosamente, eternamente. Há palavras que atravessam os séculos com o mesmo peso de eternidade com que foram ditas pela primeira vez. Entre todas as declarações de Jesus, poucas são tão íntimas, tão pessoais, tão carregadas de esperança como esta. Na casa de meu pai há muitas moradas. Essas palavras foram ditas no contexto da última ceia, momentos antes da cruz. Quando o mundo ao redor estava prestes a desmoronar, Jesus escolhe confortar os corações com uma verdade que sustentaria os discípulos não só naquela noite, mas por toda a vida. Ele estava indo, mas não para longe. Estava indo à frente, como quem prepara uma casa antes de receber alguém muito amado. Isso não é apenas poesia espiritual, é realidade. O céu é um lugar real, e há um espaço preparado, pessoal, exclusivo, eterno. O Catecismo da Igreja Católica, ao falar da esperança escatológica, recorda no número 1024 que o céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem, o estado supremo e definitivo de felicidade. Isso significa que essa promessa de Jesus não é genérica, não é simbólica, é cumprimento do maior desejo da alma, ser amada eternamente, sem riscos, sem perda, sem fim. E essa promessa é garantida por aquele que é a verdade. Ele não ilude, ele cumpre. Essa morada que Jesus foi preparar não é uma metáfora, é o destino final dos que o amam, mas é mais do que um lugar geográfico ou espiritual. É comunhão, é plenitude, é vida em abundância. O céu é, acima de tudo, estar com Deus, em Deus para sempre. É o reencontro definitivo com o Pai. É o fim da saudade. É a resposta para todos os porquês que carregamos na vida. É o abraço que nunca mais termina. A promessa de Jesus também revela algo profundo. Você tem valor. Você foi desejado. Não está no mundo por acaso. O Senhor não tolera sua existência. Ele a quis, Ele a sonhou, Ele a amou primeiro. E se há uma morada sendo preparada, é porque Ele espera que você queira estar lá. Que você escolha o caminho, que você aceite o convite. Essa é a liberdade tremenda que temos. Recusar ou acolher uma promessa eterna. E aqui entra um ponto essencial. O céu é graça, mas exige resposta. É dom gratuito, mas precisa ser acolhido com fé, com amor, com vida reta. Jesus prepara o lugar, mas cabe a nós preparar o coração.
Ele estende a mão, mas espera que estendamos a nossa. O caminho que leva à morada eterna começa agora. Nas pequenas escolhas, nos atos de amor, na fidelidade ao Evangelho, na vivência dos sacramentos. Porque cada gesto feito com amor, por Cristo e com Cristo, é um passo em direção à casa do Pai. Há uma palavra no Evangelho que resume tudo isso. Vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Essa palavra será dita no juízo final e ecoará como a realização da promessa feita por Jesus. Um reino preparado, desde sempre, para você. O que foi anunciado será consumado. O que foi prometido será entregue. A morada não é apenas esperança, é herança e já está em construção. Mas é possível viver como se ela não existisse. É possível ignorar essa promessa. Viver como se tudo terminasse aqui. Trocar o eterno pelo imediato. O que é definitivo por aquilo que é momentâneo. E essa troca, ainda que tentadora, é trágica. Porque nada do que este mundo oferece pode se comparar ao que Deus preparou. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Cor 2:9. O céu é tão grande, tão belo, tão pleno, que nenhuma linguagem humana pode descrevê-lo plenamente. Os santos que tiveram vislumbres do paraíso falam em luz, em paz, em música, em uma beleza que excede qualquer beleza da terra. Mas todos concordam numa coisa: o mais belo do céu é Deus. É estar com Ele, é ver o seu rosto, é não ter mais medo, nem dor, nem lágrima. É finalmente estar em casa. E essa casa tem o seu nome. Não é um lugar genérico. É o seu lugar. Sonhado, prometido e preparado por Jesus. E isso dá sentido à luta, à renúncia, à fidelidade. Porque cada cruz carregada aqui prepara o coração para o céu. Cada sofrimento unido a Cristo purifica. Cada sim dado ao Evangelho constrói a estrada. Não estamos caminhando no escuro. Estamos caminhando em direção a uma promessa. Se hoje sua vida parece sem direção, lembre-se, existe um destino. Se você sente que o mundo está pesado demais, saiba, existe uma leveza eterna te esperando. Se você pensa que ninguém te espera, saiba que Jesus já está preparando um lugar para te receber. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Essa promessa não é só para os santos, é para todos os que querem ser santos, para todos os que confiam, para todos os que perseveram, para todos os que dizem, mesmo entre lágrimas, eu creio, Senhor. E esse eu creio é a chave. É a resposta que abre a porta. É o gesto que transforma a promessa em caminho. E o caminho leva à morada. Você não está aqui por acaso. Você foi criado para o céu, para a casa do Pai, para a eternidade. E a estrada já começou. Que essa promessa te sustente, que essa esperança te fortaleça, que essa verdade te faça caminhar com o olhar erguido, porque há um lugar te esperando, e quem te espera é o próprio Deus. Há uma saudade dentro de você, uma saudade que não tem nome, nem rosto, nem objeto exato. Ela aparece nos momentos de silêncio, no fim de uma conquista, no instante logo depois de uma alegria. Mesmo quando tudo parece estar bem, ela ainda está lá, discreta, persistente, quase imperceptível, mas real. Uma espécie de vazio que nada preenche. E que, em vez de te afastar da fé, é justamente um dos sinais mais profundos de que você foi feito para o céu. O livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, nos dá uma chave espiritual decisiva. Deus colocou o anseio da eternidade no coração do homem. Esse anseio é mais do que uma inclinação religiosa. É uma marca na alma. Um selo invisível que grita, sem palavras, você não pertence inteiramente a este mundo. E por isso, por mais que você corra atrás de prazer, reconhecimento, conquistas, sempre haverá um espaço que nada consegue preencher. É por isso que tantos vivem em busca constante.
Mudam de cidade, de trabalho, de estilo, de relacionamentos e ainda assim continuam sentindo que falta algo. Não é que estejam fazendo tudo errado. É que estão tentando saciar com coisas temporárias uma sede que é eterna. E a alma sabe, a alma sente, a alma se lembra, porque ela foi criada por Deus. E sabe, ainda que inconscientemente, que há um lugar onde essa sede será finalmente saciada. Santo Agostinho, com sabedoria de quem viveu intensamente antes de se converter, escreveu: Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Essa inquietação, essa saudade silenciosa, é uma bênção disfarçada. É o toque de Deus chamando, é o eco da morada eterna dentro de você. E por isso, em vez de fugir dela, você deveria escutá-la. Essa saudade não é fraqueza. É sinal de que você está vivo espiritualmente. É a lembrança, plantada por Deus no fundo da alma, de que há mais. De que esta vida, por mais bela que seja, não é tudo. É o prelúdio, é o ensaio, é o caminho. Mas a casa verdadeira é no Pai. O Catecismo da Igreja Católica afirma no número 1718 que o desejo da felicidade verdadeira é de origem divina. Deus o colocou no coração do homem a fim de atraí-lo a si. Isso significa que até os nossos desejos mais profundos, quando bem compreendidos, são bússolas espirituais. Apontam para o alto, para o eterno, para o amor sem limites. Porque todo amor humano, por mais intenso, é ainda sombra do amor que nos espera. Toda a alegria aqui, por mais verdadeira, é um ensaio do júbilo que não terá fim. Mas muitos tentam silenciar essa saudade. Tentam preenchê-la com consumo, com distração, com prazer imediato, e se frustram, porque não funciona. É como tentar matar a fome da alma com vento. A alma quer o que é eterno, o que é puro, o que é verdadeiro. E por isso não se satisfaz com migalhas. Ela tem sede do infinito. E essa sede pode ser a grande porta para o reencontro com Deus. Porque é na dor da ausência que muitos finalmente percebem a presença. É na saudade que não se explica que o coração se abre para o que os olhos não veem. É na fome de sentido que nasce a fé. E isso é belo. Porque mostra que até o vazio pode ser caminho. Até a inquietação pode ser graça. Até a saudade pode ser semente de eternidade. Você talvez sinta isso mais forte em certos momentos, numa noite silenciosa, num luto recente, numa crise que te desmonta. Nesses momentos, a alma fala mais alto, e se você prestar atenção, vai perceber. Ela está dizendo que você foi feito para mais, que existe um amor que não passa, um abraço que não se perde, um lugar onde não há mais dor, nem perda, nem fim. Essa saudade é do céu. Não ignore essa voz. Não tente anestesiá-la. Escute. Reze com ela. Deixe que ela te conduza a Deus. Porque é isso que ela faz. Ela te inquieta, não para te ferir, mas para te mover, para te tirar do comodismo, para te lembrar que por mais confortável que este mundo possa parecer, ele não é o seu lar definitivo. A verdadeira casa está sendo preparada. E não se engane. Essa saudade não é a ausência de fé. É a expressão dela. Os santos a sentiram, os místicos a cantaram, os mártires morreram por ela. Todos os que caminham em direção ao céu, mais cedo ou mais tarde, descobrem esse vazio e compreendem. É o espaço reservado para Deus. Só Ele pode habitar ali. A beleza dessa verdade é que ela nos liberta. Porque quando você entende que foi feito para o céu, para o eterno, para Deus, você para de exigir que as pessoas ou as coisas te deem aquilo que elas não podem oferecer. Você para de se frustrar com promessas humanas. Para de idolatrar o que é passageiro. E começa a viver com leveza, com esperança, com liberdade interior. Porque sabe que o melhor ainda está por vir. Essa saudade, então, precisa ser alimentada. Não com mais distrações, mas com mais oração, com mais silêncio, com mais contemplação, com mais sacramentos. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais essa saudade se transforma em paz, em sentido, em amor profundo, até o dia em que finalmente ela desaparecerá. Não porque foi esquecida, mas porque foi saciada.
porque você terá chegado, terá voltado para casa. Você sente saudade, porque se lembra, mesmo sem saber, sua alma tem memória do céu, e ela não vai parar de clamar, até repousar no coração de Deus. Que esse clamor não te angustie, que ele te conduza, porque quem escuta a saudade, escuta o próprio Deus chamando, e quem responde, começa a voltar, mesmo que ainda esteja a caminho, mesmo que falte muito. A volta já começou, porque a saudade é o céu em você. Você já sentiu em algum momento que deveria ir por outro caminho? Já percebeu uma inquietação súbita que te impedia de agir por impulso? Ou aquela paz serena que te envolvia diante de uma escolha difícil? Talvez você não soubesse identificar o que era, mas era Ele, o Espírito Santo, aquele que habita os corações que se abrem a Deus, aquele que não grita, mas sussurra, que não força, mas convence, que não arrasta, mas guia. Ele é o mapa, e a estrada por onde se caminha é a fé. O Catecismo da Igreja Católica, no número 683, afirma que ninguém pode crer em Jesus sem antes ter sido tocado pelo Espírito Santo. E isso é decisivo, porque mostra que a fé não é um esforço apenas humano, é resposta à ação divina, é movimento interior provocado pelo próprio Deus, e é o Espírito quem conduz esse processo. Ele desperta o desejo, ilumina o entendimento, fortalece a vontade. Ele é, verdadeiramente, o mestre interior, aquele que, sem palavras audíveis, conduz a alma para a verdade plena. Se o céu é a morada preparada, o Espírito é quem nos conduz até lá, mas não como um GPS que impõe. Ele é como uma chama que aquece e atrai, como uma bússola silenciosa que aponta para o norte. Ele é a presença de Deus no tempo, no íntimo, no cotidiano. E ele age em todos os que se abrem à fé, mesmo que a fé seja pequena, mesmo que vacile. O Espírito Santo não exige perfeição. Ele precisa apenas de abertura, de disponibilidade, de desejo sincero de seguir. Essa estrada, porém, não é larga. Jesus foi claro. Larga é a estrada que conduz à perdição. É importante compreender que o Espírito Santo não substitui nossa liberdade. Ele inspira, não impõe. Ele guia, mas respeita. Ele é Deus, e ainda assim nos ama com tanta delicadeza que prefere esperar nossa resposta do que forçar um caminho. E é por isso que tantos se perdem, não porque o mapa falhou, mas porque recusaram segui-lo, porque preferiram atalhos, porque confiaram mais na própria vontade do que na direção do alto. Mas mesmo assim, o Espírito não desiste. Ele volta, insiste, sussurra de novo. Ele usa acontecimentos, pessoas, leituras, palavras, para reacender a chama, para lembrar que ainda há tempo, que o caminho ainda está aberto, que o céu ainda nos espera. Ele é o companheiro invisível de todos os que buscam a verdade, a força discreta que sustenta os mártires, os missionários, os pais e mães de família fiéis. Ele é quem transforma o ordinário em sagrado. No número 736, o Catecismo afirma: pelo poder do Espírito Santo, os filhos de Deus podem dar fruto. Ele é quem nos devolve a semelhança com Deus. Isso quer dizer que o Espírito não apenas nos conduz, ele nos transforma. Ele não apenas mostra a estrada, ele nos capacita a caminhar por ela. Ele é força na fraqueza, luz na dúvida, fogo no desânimo, paz no meio da tempestade. E a estrada por onde se caminha, como diz a tradição, é a fé. Não fé no sentido abstrato ou superficial, mas fé como entrega, como confiança, como decisão de seguir mesmo quando não se vê, como obediência a Deus mesmo quando tudo em volta parece gritar o contrário. A fé que move montanhas é a mesma que constrói pontes para o céu. E essa fé é cultivada, alimentada, protegida pela oração, pela escuta da palavra, pela Eucaristia, pela confissão, pelas obras de caridade, pelo silêncio interior. Quem vive na fé não caminha por conta própria, caminha conduzido.
E essa condução não o priva da liberdade, o liberta do medo, porque sabe que não está mais à mercê dos ventos, sabe que há uma direção, que há um propósito, que mesmo o sofrimento pode ser estrada, que mesmo o erro, se entregue com humildade, pode se tornar recomeço. A fé não é perfeição, é perseverança, é dizer sim todos os dias, mesmo que entre lágrimas, mesmo que sem entender. E isso é belo, saber que a eternidade nos espera, mas que não estamos sozinhos no caminho. Que Deus, em sua infinita misericórdia, não apenas nos promete um lar, mas envia o próprio Espírito para nos guiar até lá. Que não apenas nos fala do céu, mas planta em nós a força para caminhar até ele. O Espírito Santo é esse dom, essa presença, esse sopro que sustenta quando as forças falham, que consola quando a dor aperta, que levanta quando caímos. Se hoje você sente que se perdeu, peça ao Espírito para te conduzir de volta. Se você está cansado, peça a ele força. Se você está em dúvida, peça luz. Ele responde. Sempre. Ele está aí, dentro de você, clamando ao Pai com gemidos inefáveis. E ele conhece o caminho, porque ele é Deus. E o que ele mais deseja é te levar para casa. O céu é real, a estrada está diante de você. E o Espírito é o companheiro fiel que vai te mostrar cada passo. Caminhe com ele, confie nele, e você verá que mesmo no meio do mundo, já é possível viver como quem sabe. A verdadeira pátria está além. E ela nos espera, com amor, com braços abertos, com eternidade. Imagine um lugar onde não há dor, nem perda, nem injustiça. Onde o tempo não pesa. Onde o amor é pleno, a alegria é indestrutível e a paz é absoluta. Um lugar onde Deus não apenas é sentido, mas visto. Onde cada lágrima é enxugada, cada ferida é curada, cada ausência é preenchida. Esse lugar não é fantasia, é promessa, e mais que isso, está sendo construído. Não em algum canto do universo, mas no coração do Pai. E Ele espera que você deseje estar lá. O Catecismo da Igreja Católica afirma com clareza no número 1026. Pela sua morte e ressurreição, Jesus Cristo nos abriu o céu. Isso significa que a morada eterna, que parecia impossível à humanidade ferida pelo pecado, agora está aberta, por graça, por amor, pelo sangue derramado na cruz. Mas essa porta, embora aberta, não é automática. Ela exige uma resposta, uma decisão, uma entrega. E essa decisão só pode ser feita agora, não depois. Não quando tudo estiver resolvido. Não quando for conveniente. A eternidade começa no tempo. O céu começa a ser escolhido aqui. A morada não é reservada na morte, é conquistada na vida. Nas escolhas diárias, nas lutas silenciosas, nos gestos de amor, na fidelidade quando ninguém vê. O lar eterno é construído com tijolos de fé. Deus já está agindo, já está preparando, já sonhou com cada detalhe da eternidade ao seu lado. Mas como todo lar, essa casa precisa ser habitada por quem deseja estar nela. E o desejo não pode ser vago. Precisa ser firme, precisa ser expresso em obras. Porque a fé sem obras e estar com Deus para sempre não é só uma realidade futura. É uma transformação presente. A eternidade invade o tempo. Começa agora. No modo como você trata as pessoas, como vive sua vocação, como enfrenta o sofrimento, como ama, como reza, como perdoa. O céu começa quando você deixa Deus morar em você, quando sua casa interior é visitada pela graça e se torna santuário. Jesus advertiu: sede como os homens que esperam o seu Senhor voltar das bodas, para lhe abrirem logo que vier e bater. Láctero 12:36. Essa espera ativa, essa vigilância amorosa, é o sinal dos que entenderam que a vida não é brincadeira, que não estamos aqui por acaso, que o tempo é sagrado e que cada minuto pode ser semente de eternidade, porque quando ele vier, não haverá mais tempo. A decisão precisa ter sido tomada. E essa decisão não se dá apenas em grandes momentos. Ela se manifesta nas pequenas fidelidades, no sim dado a cada dia,
no esforço de viver a fé mesmo quando é difícil, no retorno humilde ao confessionário depois de cada queda, na Eucaristia recebida com amor, na caridade silenciosa, na paciência com os sofrimentos. Tudo isso, vivido com o coração voltado para Deus, vai edificando a morada definitiva. Por isso, não espere sentir-se perfeito para se entregar. Deus não chama os prontos, Ele prepara os que respondem. A decisão não é fruto da emoção, mas da fé. É olhar para Cristo e dizer: ainda que eu não entenda tudo, eu confio. E essa confiança, expressa com perseverança, é o que transforma a vida em caminho seguro para o céu. Mas também é preciso dizer: essa morada não estará acessível para sempre. A porta está aberta, mas ela fecha. Jesus disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Muitos procurarão entrar e não conseguirão. Laque 13:24. O tempo da misericórdia é agora. Depois será tempo de juízo. E ninguém sabe o dia nem a hora. Por isso, não adie. Não brinque com a salvação. Não ache que ainda dá tempo, porque o tempo é hoje. Se hoje você sente o desejo de voltar, volte. Se está distante, recomece. Se caiu, levante-se. Deus não está esperando perfeição. Está esperando um coração sincero, que diga: eu quero viver para ti. E se você disser isso, o Espírito virá em sua ajuda. A graça te sustentará. O céu começará a ser construído dentro de você. E sua vida, aos poucos, se tornará uma preparação para o reencontro eterno com o Pai. Você não foi criado para este mundo. E essa é a melhor notícia que você poderia ouvir. Significa que todo sofrimento tem fim, que toda saudade terá resposta, que toda lágrima será recolhida e que o amor vencerá. Porque no final da estrada não há apenas uma promessa, há um lar. E nesse lar há um lugar com o seu nome. Se essa mensagem tocou seu coração, não a deixe passar. Decida por Deus, volte para a graça, escolha o céu e ajude outros a fazerem o mesmo. Deixe seu like neste vídeo, isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que fortalece sua fé. E principalmente, compartilhe com alguém que precisa saber que ainda há tempo, que ainda há lugar, que ainda há esperança. Porque enquanto houver vida, há tempo. E enquanto houver tempo, o céu continua em construção e o Pai continua esperando. Que Ele te abençoe e que você caminhe firme até a eternidade. Amém.